Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Vamos para a seguinte pergunta. O Espiritismo, ele defende que o acaso não existe, mas como se explica, por exemplo, a bala perdida, a tal da bala perdida? Eu achei essa pergunta muito interessante e, quanto a isso, o Espiritismo explica de verdade, ele afirma que o acaso realmente não existe, tá? Agora a gente tem que analisar alguns exemplos que possam também servir além desse da bala perdida, né? Mas antes vamos imaginar aqui quantas balas realmente antes de perdidas não foram achadas, né? Por exemplo, tem pessoas que passam por situações, moram em zona de risco, onde tem tiroteio, e quando chega em casa vê os tiros ali, as marcas dos tiros na parede, e ela não estava ali naquela hora, né? Quantas pessoas passam por situações que não foram achadas, que realmente essas balas não tiveram os destinos como se pensa, ou seja, muito mais teve o livramento do que uma bala perdida, se a gente for analisar, né? A gente tem que ver a quantidade de números que diz isso, tem que pensar o oposto, porque na verdade é uma bala perdida, é um acidente da pessoa sair ilesa, né? Existem tantas as situações para um destino negativo, né? Onde pessoas que se lesam e têm ferimentos graves, sequelas e até mesmo desencarne. Mas também tem o contrário, onde pessoas passam por acidentes terríveis e não sofrem um arranhão. Então o acaso não existe. A gente interpreta isso como se fosse um imã espiritual. A gente, quando vem para a nossa trajetória aqui, para a nossa estrada, a gente tem mais ou menos uma causa-morte pré-definida, uma situação, seja uma sequela que ele vai ter em algum órgão, e aí num acidente, em alguma situação vai ferir aquele órgão, seja numa briga num bar, onde a pessoa quebra um vidro e lhe agride, tinha que atingir aquele órgão, ou seja, um carro que vira, capota e você é atingido naquele órgão. Existe esse imã espiritual. A gente meio que atrai, né, essas coisas que o nosso perispírito, com o nosso planejamento reencarnatório, a gente já está ali pré-determinado a passar por aquilo e vai passar. Agora, a questão é, a gente pode mudar esse destino, entre aspas? Pode. A cada momento a gente fala que a gente está construindo o nosso próprio destino. Então a gente pode mudar. É só fazer o bem, praticar o bem, que o bem vai apagando o mal. E muitas vezes minimiza aqueles problemas que a gente já veio pré-determinado, pré-planejado para passar, e é minimizado. Eu poderia dar vários exemplos. Esse caso da bala perdida é exatamente isso. Não existe bala perdida nem achada. Se a gente tiver que desencarnar por aquela bala, por aquele acidente, como já está mais ou menos pré-determinado, vai atingir de qualquer forma. Você pode estar na sua casa assistindo na televisão, como pode passar por um tiroteio, tá? Não existe o acaso. Aquela bala vai te encontrar, tá? Eu vi um caso interessante na Revista Espírita, onde uma pessoa estava passando na ponte e a ponte desmoronou, né? E aí é na Revista Espírita 1858, achei bem bacana. Ele vem falando, né, o Espírito, e ele perguntou, mas isso não é isso, vamos lá. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, esta se desmorona. Quem levou um a passar por essa ponte? Aí a resposta, quando o homem passa por uma ponte que se deve cair, a ponte já ia cair. Ela estava ali com algum ferrugem ali nas estruturas, já estava antiga, ela ia cair. Mas o nosso imã espiritual, a gente foi atraído e a gente atrai também esse evento e acontece. Tinha que acontecer. Quem levou o homem a passar por essa ponte? Quando o homem passa por uma ponte que deve cair, não é um espírito que o impele, né? A gente não está sendo induzido por um espírito qualquer, até pelo próprio nosso. É o instinto do seu destino que a leva para ela. Ou seja, a gente é atraído por esse evento e esse evento iria acontecer de toda forma, certo? Então, o desencarne ou a situação que ele vai desencarnar, a gente atrai e a gente é atraído porque aquilo ali iria acontecer. Não existe o acaso. Como eu disse antes, existe também o inverso. Existem pessoas que estavam passando numa obra onde tinha aqueles vergalhões que ficavam no alto, pesadíssimos, e uma pessoa estava sem
aquela estrutura que protege o capacete, aquela estrutura que protege a cabeça, e estava andando na obra, e aí um vergalhão daqueles caiu direto e caiu de cabeça para baixo, fincou assim, só pegou de raspão, cortou o lábio dessa pessoa. Essa pessoa foi para a enfermaria, botou um band-aid e voltou. Mas poderia ter pego nele, mas aí apenas não foi atraído por aquele evento. O evento iria acontecer como aconteceu. Muitas vezes por imprudência da gente, por negligência. Agora, a gente pode antecipar esse desencarne. Muitos de nós antecipamos o desencarne. A gente tem os suicídios indiretos, a gente é irresponsável, imprudente, né? Então a gente, além de estar causando perigo toda hora, se a gente não tiver o cuidado, a gente antecipa esse desencarne sim. E aí é uma culpa exclusiva nossa. Se a gente vive com prudência, vive se cuidando, a gente só vai desencarnar com o que realmente está planejado. Também existem moratórias. Eu estou mais ou menos planejado para viver 60 anos. Mas aí eu consigo viver mais 1 ano, 2, existe essa moratória, né? Dizem que Chico Xavier teve várias moratórias, acho que foi 9, salvo engano meu. Porque as pessoas oravam, pediam para ele ficar, né? E ele era uma pessoa muito bondosa, então tinha algumas coisas ainda a finalizar, a fazer, algumas missões para o bem próprio como para o bem do próximo. Então pode se estender um pouco também o desencarne. Então, gente, não existe uma matemática, não existe um destino certo, perfeito e preciso, porque a gente pode mudar a cada segundo, mas não existe o acaso. Não existe uma bala perdida ou uma bala achada, como no exemplo citado. Vai lhe atingir se realmente tiver que atingir. Como a gente diz, eu posso estar aqui em casa, um avião cai na minha cabeça, um raio cai na minha cabeça. Pode. Se o evento for acontecer e eu tiver esse imã espiritual, porque já vim planejado, repetindo, já vim estruturado para passar por esse desencarne, vai acontecer, tá bom? Então, o acaso de fato não existe. Nós temos um ser de inteligência e amor infinito no comando de tudo. Nada está desorganizado. A gente faz uma bagunça, mas o universo, o nosso futuro já está planejado e organizado, tá? Grande abraço a vocês.